Opa, beleza? Então, eu vou ensinar aqui como é que faz uma conexão entre o Java e o banco de dados MySQL. Primeira coisa que tem que fazer é criar um projeto do tipo Maven. É só vir no em File, New, Older e escrever Maven. Maven. Maven Project. Após você clicar em Next, é só você criar ou clicar em Create a Simple Project. E aqui você basicamente você coloca um br.com, ponto, do que você quiser. Por exemplo, sei lá, Google, o nome da sua faculdade. E Artificed ID você coloca o nome do projeto que você quiser. Após isso é só você clicar em Finish, beleza? Após isso a gente vai ter aqui o nosso projetinho Maven aqui, que eu já deixei pré-pronto para facilitar a explicação. Bom, o projeto Maven, ele basicamente consiste em pegar dependências. O que são dependências? Pense em dependências como se fosse aquelas bibliotecas do Java. Antigamente você tinha que pegar, procurar a biblioteca, colocar no seu projeto. Aí poderia dar o problema também de da biblioteca estar em versões diferentes. Então tudo isso aí o Maven facilita para você. Porque tipo, ele vai no site e baixa diretamente o repositório. Então por isso que o Maven ele é bem mais prático de ser usado. Então, basicamente, no Property eu coloquei tipo, a versão do meu Java para 1.8. Em Parent eu coloquei tipo, a versão dos softwares que eu estou usando, que no caso é a 2.1.13. E aqui são todas as minhas dependências, tipo, tem a do Spring Framework, a da conexão com o banco de dados MySQL. Então aqui está todas as dependências que eu estou usando aqui no projeto. Claro, não estou usando todas, porque o intuito aqui é ser uma coisa bem simples. Então eu vou colocar tipo o parent, o properties e as dependências, tudo na descrição, beleza? Aí beleza. Agora para conseguir conectar com o banco de dados, a gente tem duas configurações que estão, desses dois arquivinhos aqui que estão em resource. Então em application properties, você tipo coloca esses dadozinhos aqui, que é tipo o nome da conexão com o banco de dados, tipo o nome do driver, aqui é o nome do data source, ou seja, o nome da sua conexão com o banco de dados. Aqui é a URL do seu banco de dados. O que ele está fazendo aqui basicamente, ele está pegando a porta 8080 do seu banco de dados e aqui ele está perguntando, existe um banco de dados cadastro? Se não existe, ele cria. E essa última configuraçãozinha aqui é que se você não colocar ela, você vai ter um problema de time zone. Então você basicamente é obrigado a colocar ela, tipo, porque o Java acha legal fazer isso. Então, né? Aí agora temos também o que está dentro da pastinha metainf. Sim, você vai ter que criar uma pastinha chamada metainf. Dentro dele vai ter que chamar um XML chamado persistence. Eu vou colocar, tipo, esse persistence na descrição também, mas ele tem o mesmo intuito do proprietary. So, aqui você dá o nome do banco, o nome da sua conexão, que no caso eu coloquei cadastro. Aqui tá tipo o nome da conexão, tipo, do banco de dados, tipo, de onde que ele tá pegando isso. E isso aqui é um passo importante. Que nesse class está tipo, onde que estão as suas entidades, ou seja, aqui estão basicamente tipo onde está a sua conexão com o banco de dados. Ou seja, tá na minha partezinha de client. Então, tipo, isso é bem importante você colocar. Você coloca o caminho certinho, tipo, da sua conexão com o banco de dados. Que ou seja, ele vai pegar tipo a entidade client. E aqui, tipo, segue o mesmo princípio do application property. Ou seja, pegar o URLzinha da conexão com o banco de dados, aqui cria a tabelazinha. Daqui é um passo importante, tipo, aqui é o nome tipo, do meu usuário do meu banco de dados, que é o root. E aqui é a minha senha, e no caso a minha senha é vazia, mas só que no seu banco de dados ele pode ter o nome de um usuário e pode ter uma senha. Então tem que ficar atento com isso. Aqui é o mesmo princípio. Root e a senha é vazia. Aí, beleza. Com essas pré-configurações, agora tipo, a gente vai para nossa classe principal. Primeiro vamos para annotation. Essa annotation aqui em cima, ela basicamente tipo, inicia uma aplicação do Spring Boot. E esse componente scan, ele basicamente ele vai pegar tipo todo esse package aqui, tipo br.com.nib. Ou seja, vai pegar tudo que começa com esse pacote
ele vai pegar tipo, ó, tá vendo que aqui começa com br.com.nip? Então ele vai pegar tipo todo esse caminho e vai pegar tudo que tá depois do nip. Tipo controller, main, é, model, repository, service, view, beleza. Daí depois disso, para você iniciar uma aplicação com banco de dados, você precisa colocar esse método estático aqui, que é do Spring Application. Ou seja, para você colocar tudo isso aqui em cima, essa annotation e tal, você dá um Spring Application.run. Nesse run, tipo, você vai passar o seu main class, que ele basicamente tipo, vai pegar a classe inicia, a primeira classe aqui, que é chamada, que no caso é o main, e o main é sempre a primeira coisa a ser chamada pelo Java, e aqui você também vai passar o seu args. Beleza, esse inicial de Auction Pane, isso aqui foi uma frescura minha, basicamente, que é pra gente conseguir mexer com o de Auction Pane, que é tipo aquela tela bonitinha do Java e tal. Então, basicamente, eu tô usando ela. Beleza. Aí aqui, tipo, tô usando, tipo, um cadastrar cliente e um retornar cliente. Isso aqui agora vai estar, tipo, na outra camada do negócio, que é, tipo, a conexão com o banco de dados em si. Beleza? Então, primeiramente, vamos para model. E a model está aqui. Já como tudo vai ser simples, o que foi que eu fiz? Eu criei uma entidade, que uma entidade, tipo, basicamente vai ser uma tabela no meu banco de dados. Eu dei uma notation também chamada table, que essa table você vai criar para mim um banco de dados chamado cliente. Aí aqui eu dei um ID, e eu dei uma notation aqui chamada ID para indicar que essa variável aqui é o ID. Nesse generate value, e basicamente eu tô falando que tipo meu banco de dados ele vai ser auto incrementado. E aqui eu só vou cadastrar um simples nome. Então, tipo, no nome eu coloquei aqui uma annotation not blank. O que essa annotation not blank faz? Ela basicamente ela garante que o meu banco de dados ele não vai poder ser vazio. Ou seja, não vai poder estar em branco e tal. E no column eu tô basicamente fazendo uma regra para ele, tipo, esse campo aqui ele não pode ser nulo, ele pode ter no máximo 30 caracteres. E aqui na model, tipo, ela é bem simples. Eu basicamente queria um construtor vazio e um construtor com argumentos. E no caso ele só vai receber o nome, porque o nosso ID ele vai ser auto-preenchido. Beleza? E agora aqui eu simplesmente dei um get set no ID e no nome. Fiz o equals hashcode para poder comparar e criei um toString. Então, tipo, a model ela ficou bem simples. Beleza, após a model, a gente vai para nossa tela de controller. Beleza, no controller eu criei uma variável que é uma interface que eu criei chamada eClientService. Que essa camada de iClientService, ela basicamente vai ter toda a nossa regra de negócio. Pensa no seguinte, o cliente controller, ele basicamente vai ter o nosso meio de campo entre a nossa view e a nossa conexão com o banco de dados, ou seja, esse cara aqui, ele que vai ficar responsável por tipo mandar as informações para view e mandar as informações para o banco de dados. Tanto que quando eu vou aqui para view, tá vendo que eu tenho uma chamada aqui pro client controller? Ou seja, eu criei a model do cliente e passei o nome para ela. Após isso, tipo, no nome do cliente ele vai armazenar o nosso nome bonitinho. Após isso, tá vendo o client controle aqui? Então, o que ele basicamente vai fazer? Eu vou chamar o cadastrar cliente, que ele vai cair aqui nessa linha, e no cadastrar cliente ele vai enviar uma requisição pro cliente service. E esse cliente service, ele basicamente, tipo, ele vai ser a nossa regra de negócio. Ele que vai, tipo, ter as nossas regras e tal de como vai ser a validação do nosso cliente. E por falar nele, vamos para ele. E no nosso client service, eu basicamente estou tipo criando uma regra de negócio. Aqui tipo não tem regra nenhuma, por quê? Porque o intuito é ter uma coisa simples, é só fazer uma conexão com um banco de dados. Mas aqui eu poderia ter tipo vários ifs aqui, tipo fazendo várias regras de tipo, meu nome ele precisa começar com tal letra, o nome precisa começar com a letra minúscula, com a letra maiúscula, não sei. Qualquer regra maluca que você inventar, você colocaria aqui nessa camada de serviço. Beleza? Aqui eu criei uma variável chamada clientDown, que eu estou passando aqui em clientDown. O que esse down aqui
significa? Significa que, tipo, ele que vai ser o responsável por passar o nosso dado pro banco de dados. Ele que, tipo, vai pegar os dados do nosso banco de dados e vai enviar pro banco de dados. Ele que vai retornar. Pensa nisso como se fosse uma grande troca de mensagens. Ou seja, é, a nossa view, eu vou colocar aqui em ordem só para não confundir vocês. A nossa view, ela vai fazer uma requisição. A partir dessa requisição, ela vai mandar para o controller. E esse controller, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma solicitação para o service, que o service ele vai validar. E após isso, ele vai fazer uma requisição para onde? Para o down. Para o down ele conseguir enviar os dados para o banco de dados ou conseguir retornar. Então agora vamos para a parte do down. Esse client down, ele basicamente ele faz a conexão com o banco de dados. Tá vendo que só tem uma linha aqui? Ele basicamente ele tá falando que, connection banco de dados, que é uma classe que eu criei, que ela é uma classe que só tem a parte de query do nosso banco de dados e tal. Então o que ele tá fazendo aqui? Ele basicamente ele fala, insere no banco de dados. Aí eu tô passando aqui um Entity Manager. O que esse Entity Manager é? Ele basicamente é o cara que vai ficar responsável por toda a nossa conexão com o banco de dados. Ele vai basicamente fazer isso. Ele vai, inserir dados no banco de dados, ele vai retornar os dados no banco de dados e a gente consegue fazer toda a query para isso. Beleza? Então agora aqui no Connection Banco de Dados, você vê que tem várias queries aqui, mas primeiramente vamos para o mais importante de tudo. Tá vendo esse método aqui, Entity Manage Factory? O que ele basicamente está fazendo? Lembra lá do meu Persistence, que esse carinha aqui? Lembra que eu tinha passado o nome para ele, que é o cadastro? Então, esse nome cadastro aqui é justamente o mesmo que está aqui. Ou seja, ele está criando o Entity Manager Factory e está colocando aqui dentro. Ou seja, ele que está sendo responsável por criar nossa conexão com o banco de dados. E é por isso que, esse dado do Persistence, ele é bem importante, sabe? Para conseguir fazer a conexão com o banco de dados. Aí, beleza. Aí eu criei um construtor vazio para ele. E vamos para nossas queries. Primeiro tem a nossa query de inserir no banco de dados, que ele é bem simples. Lembra do Entity Manager que eu passei lá como argumento? Então, eu fiz aquilo para não ficar repetindo toda hora o Entity Manager, ou seja, estar criando um monte de Entity Manager toda hora. Para não ter necessidade disso, eu coloquei ele como argumento para ele vir diretamente do down. Aí, sempre que vir do down, ele vai mandar um Entity Manager para cá. E esse Entity Manager, ele vai receber um Entity Manager Factory, ou seja, ele vai receber a criação do nosso banco de dados. Após isso, ele vai fazer o que? Ele vai iniciar uma transação. Ou seja, ele começou a transação, ou seja, pensa que ele meio que ligou o banco de dados, sabe? Ele começou. Após isso, eu vou para esse campo chamado Persistence. O que esse Persistence faz, basicamente? Ele vai ficar responsável por inserir os dados no banco de dados. Esse Persistence, ele equivale ao comando insert into value dentro do banco de dados. E esse URObject que eu passei aqui, ele basicamente, ele permite que eu passe qualquer tipo de objeto que eu quiser, porque o objeto, ele é a classe pai de todos os outros objetos, ou seja, eu tenho um cliente. Aqui, tá vendo que eu tô passando um cliente? Tá, mas eu poderia passar um cliente, eu poderia passar, por exemplo, uma empresa, eu poderia passar um endereço, eu poderia passar qualquer tipo de objeto que esse nosso campinho aqui de URObject, ele pegaria qualquer tipo de objeto. Após isso, ele vai fazer o que? Ele vai commitar. O commit funciona exatamente como funciona no GitHub, ou seja, você commitou a informação, você inseriu dentro do banco de dados. Ele está dentro de um try porque ele pode gerar alguma exception. Porque, sei lá, eu posso ter passado alguma informação errada, eu posso ter feito algum tipo de cagada. Então, basicamente, eu estou fazendo o quê? Rollback. Esse rollback aqui, ele vai, ele não vai colocar as coisas no banco de dados, ele vai retirar tudo de lá. Ele vai dar basicamente um delete. Aí eu tenho esse campo aqui chamado mostrar validação dos campos, que também é uma classinha que eu criei. Aí esse campo aqui basicamente ele está fazendo o quê? Lembra daquela annotation que eu tinha comentado na parte do cliente? Que é exatamente essa aqui, que essa mensagem vinha aqui, se o nome estiver nulo, ou se o nome estiver em branco, ou se não tiver só com espaço branco, ele vai mostrar essa mensagem. Então, se eu por acaso tentar cadastrar algo assim, que inflige essa regra aqui do not blank,
ele basicamente, tipo, ele vai cair no bloquinho do try e vai, tipo, invalidar o nosso banco de dados e vai mostrar a nossa mensagem. Ele basicamente faz isso. Tanto que tem até um JAuction Pane que serve basicamente para isso. Beleza? Aí aqui temos agora a parte de retornar todos os dados, que esse comecinho aqui, ele segue basicamente a mesma linha de raciocínio, mas só que o que muda é aqui. Tá vendo que eu tô retornando uma lista? Essa lista aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô retornando uma lista de object. Ou seja, me retorna, interrogação é qualquer, me retorne qualquer coisa que seja filho de object. Ou seja, tipo, qualquer objeto que eu criar, tipo, que seja filho de objeto, no caso tudo, seja cliente, ele é filho de objeto. Empresa é filho de objeto. Qualquer objeto que eu criar, ele vai ser filho de objeto. Então, ou seja, me retorna qualquer coisa que seja filho de objeto. Entendeu, mais ou menos? Tá, esse Entity Manager, o que eu tô fazendo agora, eu tô criando uma query. Essa query que eu tô criando é basicamente para retornar os dados do meu banco de dados. Ou seja, é como se fosse o select asterisk from. Ele basicamente ele vai retornar todos os dados do banco de dados. Esse from da onde? Your object. Lembra do nosso cliente aqui? Então, ele basicamente ele está enviando esse cliente para cá, que lembra que eu estou passando ele como object. Como eu fazer como um object, eu preciso pegar o nome desse object, ou seja, o nome da classe. Foi por isso que eu dei tipo um get class e um get name, ou seja, pega a classe e pega o nome da classe. Então ele fez basicamente isso aqui no nosso querido create query. E aqui no seu your object, basicamente eu estou fazendo isso também. Eu estou pegando tipo a classe que eu quero tipo retornar. E aqui nesse get result list, eu basicamente estou retornando uma lista de valores que vai retornar para mim no banco de dados. E do mesmo jeito que eu tenho um try aqui também tem um try porque ele pode gerar algum tipo de exception. Aqui no retorna por ID é basicamente a mesma linha de raciocínio aqui, essa aqui eu tenho um campo novo chamado find. Esse find aqui, ele basicamente ele permite com que eu retorne pelo ID. Então, ou seja, eu pego o meu object, pego a classe do meu objeto e aqui eu passo um ID qualquer. Aqui, tipo, se ele não encontrar esse objeto para ID, ele vai me retornar uma exceção. E uma coisa que eu não falei ainda, esse final ele vai encerrar a transação com o banco de dados. Ou seja, independente se cair nesse catch ou não, ele sempre vai cair no finally, porque ele precisa fechar a transação com o banco de dados. E esse atualizar dados aqui, ele basicamente funciona como se fosse um update do banco de dados. Ou seja, se eu quiser atualizar alguma informação no meu banco de dados, esse atualizar dados ele vai servir para isso. Então esse comandinho aqui chamado merge, ele basicamente ele vai atualizar os dados do meu banco de dados. Beleza? E aqui eu estou fazendo uma consulta usando duas condições. Ou seja, aqui eu mandei a minha primeira condição que tipo, por exemplo, me retorna o cliente cujo nome começa com a letra A e tem idade maior do que 20. E aqui, tipo, tá a resposta para minhas condições. Ou seja, tipo, eu passo a minha condição que eu quero, eu passo, tipo, o valor que eu quero que ela tenha. Por exemplo, eu quero que a minha condição seja o nome. Então, tipo, where, onde C, ponto nome, aqui você vai passar literalmente o que você quer. Você quer, tipo, comparar com o quê? Quero que o meu cliente, eu coloquei C, onde, tipo, o nome, por exemplo, seja igual a, por exemplo, sei lá, 14, ou nome igual a, sei lá, Abner, Cláudio, sei lá. E aqui tá a condição 2, que basicamente eu pego, tipo, a condição que eu quero também, tipo, a segunda condição, eu quero que a idade dele seja igual a, sei lá, 17, 18. Então, tipo, nesse primeiro condição aqui, eu tô passando, tipo, a condição que, tipo, vai estar lá no banco. Esse segundo aqui, tanto que eu coloquei até esse 2 pontos, mais condição, tipo, é o que vai pegar, tipo, na minha classe. E aqui a resposta da condição, tipo, qual é o valor que vai estar na minha condição, tipo, qual o valor eu vou estar comparando. Aqui na resposta eu enviei, tipo, sei lá, o nome da pessoa, e pedi pra comparar no banco de dados. Aqui na segunda condição, tipo, enviei a idade. Então, tipo, whatever, ele vai querer isso só. Acho que ficou claro mais ou menos. E esse get single aqui, ele basicamente ele tá me retornando um resultado singular. Do mesmo jeito que aqui, tipo, ele retornou uma lista,
Daqui na parte de cima, tipo, result list, aqui você vai me retornar uma coisa, porque só tem um dado assim, provavelmente. Então, tipo, eu tô retornando uma lista, tipo, simples. E esse set parâmetro aqui, ele tô só definindo o parâmetro, tipo, que vai ter aqui, que ele vai substituir, tipo, esse condição um é, tipo, a resposta da minha condição, e condição 2 e a resposta da condição, pra ver se ele, tipo, realmente ele vai seguir a orientação que eu dei pra ele. E aqui, tipo, ele vai fechar a transação com o banco de dados. Então, tipo, como vocês puderam ver, é extremamente simples, não tem muito segredo. Então, agora vamos para a parte da view. A parte da view, basicamente, tipo, eu só criei um JSON pane pedindo o nome da pessoa. Ou seja, ele me passa o nome da pessoa, aí aqui no construtor eu passei o nome dela, e aqui ele vai fazer, tipo, todo aquele trabalhozinho lá. Tanto que eu vou, antes de testar, eu vou dar, tipo, os breakpoints para vocês conseguirem acompanhar. Aí ele vai cair aqui, vai cair aqui, vai cair aqui e vai cair aqui. Beleza? Então, agora, tipo, vocês vão conseguir ver todo o caminho que, tipo, o breakpoint vai fazer. Aqui, eu só clico com o botão direito, run, debug as Spring Boot Application. E uma coisinha também, ó, você pode ver que, tipo, não tem o banco de dados cadastro aqui. Ele não está criado. Beleza? A gente já caiu no breakpoint. Como vocês podem ver, eu tô aqui na minha primeira linha. Vou aumentar a tela aqui para vocês verem. Eu tô na linha 17. Então, quando eu dar um F6, eu vou conseguir, tipo, colocar o valor do meu JSON pane. Deu um F6. Perfeito. Agora, tipo, ele vai cair nessa linhazinha aqui já já. Ele tá pedindo pra eu inserir meu nome. Agora eu vou inserir o nome, sei lá, de teste. Onde que ele caiu? Na linha 19 do cliente view. Ou seja, daqui ele veio pra cá. Agora ele vai pedir o que? Uma requisição pro banco de dados, né? Para isso ele tem que passar pela nossa camada de controller. Beleza, ele caiu na nossa camada de controle. Agora o controle está com essa informação, só que o controle ele não pode fazer nada, porque ele é apenas um intermediário entre a view e a camada do banco de dados. Então ele vai mandar uma solicitação para a nossa camada de serviço. Ou seja, ó, eu tenho um nome aqui e eu quero que você insira no banco de dados. Chegou no serviço. O serviço, tipo, ele, se eu tivesse alguma regra de validação, ele validaria. Tipo assim, ó, beleza, seu nome aqui tá tudo correto, tá passando na minha validação. Então agora eu vou mandar para a camada de acesso ao banco de dados. Ou seja, agora ele caiu no down. Nesse down, ele basicamente, tipo, ó, tá como tá tudo ok, agora eu vou pedir para inserir no banco de dados. Então agora ele vai enviar a solicitação para o banco de dados. Então agora ele vai cair aqui no nosso Entity Manager. Vamos. Prontinho. Agora, como podemos ver, ele abriu a transação com o banco. Ele vai abrir a transação com o banco de dados e vai fazer linha por linha, ou seja, ele já está conectado agora com o banco de dados. Você viu que não deu erro nenhum. Agora ele vai abrir a transação. Aí agora que ele abriu a transação com o banco de dados, eu vou colocar no console para vocês poderem ver. Tá vendo? O que ele fez aqui, ó, create table, cliente, ele criou tipo exatamente como que a gente queria, sabe? Tipo, ó, o ID tipo ele é not null, ele tem um auto increment, ele pegou o nome, colocou como baixar e definiu aqui o nosso ID como primary key. Agora, tipo, ele vai inserir no banco de dados.
O que ele fez? Ele deu um insert into, onde? Na tabela de clientes. Ele inseriu o nome. Então agora aqui ele vai comitar essa informação no banco de dados. Pronto, ele comitou e agora os valores estão no banco de dados. Você viu que ele não caiu no exception, por quê? Porque não teve problema nenhum. Agora ele vai fechar a transação com o banco de dados. Fechou. Agora, tipo, ele inseriu a informação no banco de dados. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai mandar a informação para a camada de controle, para o controle conseguir mandar para a minha view e o usuário ter um feedback. Então agora ele vai fazer o caminho de volta. Viu? Tá, a camada de down, ele veio para a camada de serviço. Que agora chegou na nossa camada de controle, que ele vai mandar a informação para o nosso cliente. Então, quando dá um F6, ele basicamente agora vai terminar. O cliente cadastrado é um nome teste. E se a gente for no nosso banco de dados, tá aqui o cadastro com a table, cliente. Aí se eu pedir para mostrar no banco de dados, tá aqui. Então é basicamente assim que a gente faz uma conexão com o banco de dados. Eu espero que tenha ficado simples, eu espero que vocês tenham entendido o porquê eu usei tudo isso. Meu intuito aqui foi só deixar tipo, a explicação bem simples e o mais simples possível. Então, só recapitulando, ele veio para a camada de view. Ou seja, view é aquilo que o nosso cliente ele vê. Então, tipo, quando o cliente ele faz uma solicitação, ele cai na nossa camada de controle. Que essa nossa camada de controle, ele só vai, tipo, ser o meio de campo. Ele pega as informações, tipo, da nossa view e manda para validação, que é a camada de serviço. A camada de serviço, ele vai validar o nosso dado. Se tiver tudo certinho, ele vai mandar para nossa camada de down. Que a nossa camada de down, ele vai, tipo, fazer a conexão com o banco de dados. Após fazer a conexão com o banco de dados, ele vai, tipo, fazer alguma coisinha que você pediu. Quer que insere dados? Aqui você cria toda a regra para você inserir no seu banco de dados. Ou seja, você quer que insira, dá um persistent. Se você quer retornar alguma coisa por ID, você dá um find. Você tipo, quer criar uma query específica, dá um entity manager.createQuery. Então, após eu fazer essa transação, ele vai fazer o caminho de volta, ele vai passar para a camada de down, pela camada de serviço, que vai chegar na camada de controle, que a camada de controle vai devolver esses dados para a view e vai aparecer esse resultado para o nosso usuário. Então, perceberam que o porquê eu fiz tudo isso aqui? Por que eu tirei todos esses packets aqui? Porque basicamente ficou tudo separado. Você viu que cada um tem a sua própria responsabilidade. Ou seja, a view está com o usuário, o controller está no meio de campo para mandar informações para a view e para validação. A camada de service, ela vai fazer a validação e vai tipo mandar os dados pro nosso down, que esse nosso down ele vai inserir os dados no banco de dados e o nosso repository ele basicamente ele vai tipo fazendo toda a conexão com o banco de dados e inserindo os dados. Então eu espero de verdade que tenha ficado simples porque eu fiz tudo isso. E não podemos esquecer também do mais importante, que é a nossa model, que a nossa model ela só precisa ter esses dados. Ela que vai ser tipo o principal para criar a tabela. Então a table e o entity. Então eu espero de verdade que tenha ficado simples, que vocês tenham entendido do porquê eu fiz tudo isso, do porquê foi necessário criar uma model, controller, view, camada de serviço, camada de down e camada de repository. Então é isso, tipo, de verdade eu espero que tenha ficado fácil. Eu espero que tenha dado alguma luz pra vocês, porque meu intuito aqui não foi criar algo complexo nem algo difícil. Só foi, tipo, pra vocês conseguirem aprender, pra vocês conseguirem entender como é que funciona a conexão com o banco de dados. Então, só pra reforçar, você, tipo, aqui no Search Main Research, você cria o meta-inf, e aqui no persistent você coloca esses dados aqui. Aí, tipo, você muda um nome aqui do teu banco de dados, você coloca a senha se no caso do banco tiver, e aqui você coloca o nome do seu banco de dados. E aqui você coloca tipo o nome da conexão no application properties. Aqui mesma coisa, nome do seu banco de dados
aqui tipo o nome da conexão, é só colocar esses dados, esses pequenos dados aqui que seu banco de dados vai funcionar perfeitamente. Lembrando que isso aqui eu coloquei para não ter problemas com time zone, beleza? Então espero que tenha ficado simples. Lembrando que tipo vocês precisam criar um projeto do tipo Maven, perfeito? E aqui no seu pão, basicamente tipo eu vou mandar para vocês esses dados aqui. E aí vocês só precisam copiar e colar que o Java vai baixar a dependência para você automaticamente. Então vocês não precisam se preocupar com isso, em questão da dependência. E com relação à conexão com o banco de dados, ele vai fazer para você automaticamente. Tipo, você só precisa iniciar o seu Workbench, o seu MySQL, que vai ficar tudo perfeito. Então é isso. Valeu, espero que tenha ficado simples e prático para entender.